Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja tendo uma ótima segunda-feira. Espero que algum parente seu, distante, bem distante, tenha morrido e deixado uma grana boa pra você. A não ser que você gostasse desse parente distante, então é melhor que ele continue vivo e você pobre, né? Mas se não, pode morrer assim umas 2,5 pessoas pra te garantir uma vida boa, né? Que às vezes tá compensando. Mas, Bezingue, como que você está, né, meu querido? O podcast é seu. Oh, obrigado por lembrar. Então, gente, eu tô bem. Sabe quando você passa muito tempo em casa e aí você começa a pensar muito e aí começa a ficar doido? Eu sinto que eu sou assim, só que em todo lugar. Não é nem só de eu estar muito em casa, de eu estar fora de casa, de eu estar dentro de casa, de eu estar em cima do telhado da minha casa ou embaixo, enterrado. Eu sinto que, assim, o meu modus operandi é pensar muito, sabe? É enlouquecer lentamente. Mas isso não é necessariamente ruim, né? De repente eu fico doido o suficiente pra ser engraçado e ganhar dinheiro na internet. Esses tempos eu tava rolando meu feed, eu vi um querido falando assim que blogueiro não sofre, blogueiro monetiza. Então acontece qualquer coisa ruim na minha vida, eu venho aqui contar pra vocês, né? E aí dá tudo certo. Só que eu não monetizo porque eu não ganho dinheiro com isso. Então, na verdade, eu sofro sim. Mas, gente, chega de enrolação, né? Como vocês viram no título desse episódio, o tema de hoje, ele é muito específico. O episódio de hoje vai ser sobre a constante sensação de precisar reorganizar a sua vida. Provavelmente a gente já conversou sobre esse tema, né, de uma forma meio tangencial, né, falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas esse é o foco de hoje. Não sei quanto a vocês, gente, mas assim, metade das sessões de terapia da minha vida, metade das conversas com a minha melhor amiga, ou metade das coisas que eu escrevi no meu diário, era eu falando, não, não, pessoal. Quando eu me organizar, eles vão ver. Quando eu conseguir resolver tudo, aí não vai ter pra ninguém não. Aí eu vou ser o maioral. Eu só tenho que arrumar tudo, né? Porque tá tudo uma bagunça e eu sou um vagabundo. Um pouquinho específico demais, gente. Como que eu posso descrever essa sensação melhor? É de olhar pra sua vida e falar, nossa, cara, é só eu tomar vergonha na cara, com esse termo específico, tomar vergonha na cara, porque, né, obviamente é culpa nossa, e falar, é só eu tomar vergonha na cara e arrumar essa parte da minha vida, essa outra parte da minha vida e essa outra parte da minha vida. Aí não vai ter mais pra ninguém. Aí eu vou ser o maioral, o campeão. E eu acho engraçado, porque eu mesmo na terapia, eu não sei, gente, é o jeito que minha cabecinha funciona, mas eu separo tudo por categorias. Então, eu ia dando checkzinho nas partes da minha vida que eu falava. Falava, então, senhora minha psicóloga, vida profissional, tenho que arrumar isso. Vida pessoal, tem que dar atenção pra minha família, tem isso aqui. E minha relação comigo mesmo e meu corpo e minha cabeça. Isso aqui. Mas quando eu me organizar, quando eu sentar e fizer um grande plano de dominação mundial, aí eu vou ficar bem. E eu só vou ficar bem depois que eu me organizar. Antes disso é impossível. E, gente, como eu não sou bobo nem nada, né? Eu fui conversar com a minha melhor amiga sobre isso. Mandei assim, amiga, você também tem a constante sensação que tem que se organizar? Parece que por mais que eu tente, minha vida tá sempre um caos. Parece que eu sempre faço pouco e sou negligente. E aí ela, né, prontamente, como minha melhor amiga, já respondeu, nossa, sim, muito. Amigo, tô me sentindo tão burra ultimamente. Burra, feia e chata. Um beijo pra minha amiga que tá ouvindo esse podcast. Mas, gente, dá pra ver que é um sentimento recorrente entre os jovens, né? Essa sensação que, poxa, eu tenho que mudar minha vida inteira e ir lá e fazer as coisas acontecerem. Mas eu não faço e a culpa é minha. Mas será? Será que a culpa é nossa? E será que a gente não tá fazendo mesmo? Né? Eu queria levantar esse questionamento aqui no nosso podcast. Mas antes da gente, né, entrar nesse tema de fato, queria convidar a gente a pensar sobre por que a gente pensa tanto. Meio irônico, né? Eu acho que o primeiro motivo que surge na nossa cabeça é a ansiedade. Então, pensar muito é meio que uma forma de tentar falar, tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou pensar nos piores cenários possíveis, que aí se acontecer uma coisa ruim, eu já vou estar pronto, né? E se acontecer uma coisa boa, que bom. Tudo bem que eu vou ficar sofrendo 2 semanas aqui, sem conseguir respirar, com meu coração batendo forte, mas é o preço que se paga, né, pessoal? É o preço que se paga. E será que o segundo motivo não é meio que uma tentativa de controle? Que vem da ansiedade também, né, no final das contas. Porque assim, pensando em todos os cenários possíveis e fazendo uma enorme lista mental sobre tudo que você tem que fazer, é uma forma de você estar meio que ali com as coisas na rédea. E é interessante a gente pensar também quais coisas você tem na rédea e quais você não tem na rédea no momento. Por exemplo, se você não tiver nada na rédea, eu acho que a gente dá uma surtada. Mas ao mesmo tempo, é impossível a gente ter tudo sob o nosso controle, né? E muitas vezes a gente fica pensando e não faz a coisa simples que a gente tem que fazer. Já passaram pela experiência de, meu Deus, eu passei 2 semanas surtando com isso aqui pra entregar esse trabalho e aí eu fui lá e fiz ele em 5 minutos, sabe? Eu sofri
3 semanas pra fazer isso aqui e eu fiz em 5 minutos. E eu podia só ter feito antes e não ter sofrido nem um pouquinho, né? Mas se eu não sofro, não sou eu. E isso é interessante, porque a gente pensa tanto e tantas vezes, porque pensar não envolve risco. Pensar dá a sensação que você tá fazendo alguma coisa, por mais que você não esteja, sem de fato fazer ela. Se eu resolvo só na minha cabeça, não envolve risco nenhum. Mas se eu levanto, vou lá, faço alguma coisa, tem o risco de eu me frustrar, tem o risco de eu fazer errado. Então, se eu só fico pensando e ficando mais ansioso, nossa, eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa, por mais que essa coisa seja se torturar, e não tô correndo um risco real, né? Então, talvez um primeiro passo seja sair desse lugar confortável, entre aspas, porque é totalmente desconfortável, e de fato, fazer o que tem que fazer por mais que a gente esteja com medo. E, gente, agora eu vou trazer uma metáfora que a minha psicóloga trazia também, né? Inclusive, oi, psicóloga, desculpa ter faltado a sessão passada. Não tenho justificativa. Desculpa, não queria conversar. Enfim, que é a metáfora do carro. Não sei se eu já trouxe a metáfora do carro aqui, mas é o seguinte, gente. Imagina que você é um carrozinho. Ou você está dentro do carro, né? A gente não precisa ser aqui o Relâmpago McQueen pra entender a metáfora, mas... E vocês entenderam, galera? Imagina que você é um carro. Às vezes, esse carro tá correndo muito rápido, assim, a 120 por hora numa pista, e ele é um carro muito foda. Mas às vezes tá com um pouco de trânsito. E aí esse carro, ele tem que ir um pouquinho mais devagar, sabe? E o que acontece? Se você vai muito rápido com esse carro o tempo inteiro, você vai bater o carro, vai morrer. Provavelmente vai perder muito dinheiro, que é até pior do que morrer. Vai ter que ir no Detran, que é pior ainda do que perder dinheiro e pior do que morrer. Vai sair no jornal com uma foto feia, que é pior do que no Detran, que é pior do que perder dinheiro, que é pior do que morrer, entende? Se você for muito devagar com um carrinho o tempo todo, você vai ficar estressado que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, né? O que essa metáfora quer dizer, boizinho? Não sei, não tenho carteira de motorista. Brincadeira, gente. Tenho carteira de motorista. Mas é que a gente precisa buscar um equilíbrio na vida. Às vezes a gente vai estar mais rápido, mas às vezes a gente vai estar mais devagar. Se você correr muito, o pneu do carro vai arrebentar. Se for muito devagar, você vai tomar buzina, você vai ficar estressado, você não vai chegar onde você quer nunca. Então tá tudo bem. Às vezes a gente tá mais rápido, às vezes a gente tá mais devagar. E no final das contas, isso quer dizer que a gente nunca vai ter tudo da nossa vida completamente resolvido. Nunca. Sabe aquele meme daquela senhorinha falando, eu construo a calçada de manhã, ele vem e quebra de tarde? É assim, galera, você arruma um lado, o outro lado quebra. E é normal. No final das contas, é pra isso... Opa, que eu bati no microfone. É pra isso que a gente tá vivo, né? Se eu resolvo tudo, aí eu vou sentar no meu banquinho, vou olhar pra minha parede e vou falar, ah, e agora? E agora, o que eu faço? Ficou meio chato, né? Ai, que tédio. Um bom exemplo disso são algumas alunas minhas e a minha própria mãe, que se aposentou um tempo atrás, gente. E essa mulher, ela era muito, assim, workaholic. Pensa numa pessoa que trabalhava o dia inteiro. Ai, meu Deus, trabalho. Ai, resolver isso, resolver aquela outra coisa. Não parava o dia inteiro, né? Infelizmente, o filho dela, eu sou do mesmo jeito. Por mais que eu não goste de trabalhar, eu adoro trabalhar. E aí... Depois de muitos anos de trabalho, finalmente se aposentou. Hoje em dia, gente, essa mulher, ela falta sair na rua e construir uma casa. Te juro, ela inventa o que fazer, porque ela não consegue ficar parada. Porque não tem como a gente ficar parado. De fato, a gente tem que ocupar a nossa cabeça de alguma forma. Talvez o jeito seja ocupar a nossa cabeça com coisas que não dão só ansiedade e estresse e façam a gente querer entrar debaixo de um ônibus, né? Talvez se ocupar com coisas que façam a gente querer entrar debaixo de uma moto, que é um pouquinho mais leve. Por exemplo, ao invés de lotar sua agenda só com trabalho e metas de produtividade, cara, faz uma aula de natação, vai uma peça de teatro de repente, sabe? Mas a gente tem que ter o que fazer, é inegável. Isso aí não vai dar certo. Mas ok, boizinho, já entendi que eu não consigo resolver tudo ao mesmo tempo, que se eu consertar minha vida aqui, ela vai quebrar daquele lado ali, se minha vida profissional tá ok, eu vou brigar com a minha mãe. Se eu tô ok com a minha mãe, meu chefe vai vir me dar um esporro porque eu tava vendo TikTok no banheiro do trabalho, né? Porque agora, hoje em dia, não pode fazer mais nada numa empresa que, pronto. O que eu faço, então? Né? Já que conserto aqui, ele quebra, vou fazer o quê? Vou ficar só vendo quebrar? Então, meio que você vai, né? Meio que a gente não tem uma escapatória para essa dinâmica da vida. Talvez o que a gente tenha que fazer é focar em resolver uma coisa por vez. Então, nossa, ok, estou brigado com a minha mãe. Vou focar em resolver isso agora. Ai, ok, eu tenho que dar um pouquinho mais de mim no trabalho, né? Porque pelo visto, trabalhar não é só ir lá e ficar no meu celular, infelizmente. Então, escolhe uma coisa e resolve. E não fica pensando nas outras 500 milhões de coisas que tem que fazer. Eu sei que é difícil. Eu faço? Eu tento. Acabou de resolver essa aqui? Ok. Escolhe a próxima que você quer resolver e vai resolvendo, sabe? A gente vive apagando pequenos incêndios. E eu acho que esse é o segredo pra casa não pegar fogo. A casa sempre tá pegando um pouquinho de fogo.
né? O segredo é não deixar ela ruir em cinzas. Opa, apaguei aqui, eu apago ali, aí passa um pano pra tirar a poeira aqui. E essa é a vida. Nunca vai ter um momento perfeito que vai estar tudo organizado. E é muito perigoso a gente também deixar nossos sonhos justamente para quando tá tudo organizado. Eu não vou entrar muito nisso aqui porque é uma frase muito clichê, né? Mas não existe momento perfeito na vida. Tipo, boizinho, eu quero escrever um livro. Boizinho, eu quero ser um TikToker muito famoso e divulgar tigrinho e dar golpe em pessoas... Ai, bati na minha cadeira. E dar golpe em pessoas pobres. Desculpa, às vezes eu entro muito no personagem. Sabe, não tem momento perfeito pra isso. Faz agora. Você pode enganar as pessoas agora, né? Por que deixar pra fazer a maldade depois quando você pode fazer a maldade agora? Brincadeira, galera, brincadeira. Mas entendem? E outra coisa que eu separei no meu roteirinho aqui tamo com roteiro, galera. Hoje o episódio tá chique. Mas é o quê? Às vezes, a gente tem que saber esperar. E eu sou péssimo nisso, porque, cara, eu almoço vendo vídeo no YouTube. Você acha que eu sei esperar alguma coisa? Sabe, eu sou a pessoa que eu tô na fila da lotérica, que eu nem vou, é só um exemplo, mas eu tô lá e eu fico assim, ai, eu vou ler meu livro no celular, porque eu não aguento perder esse tempo aqui nessa fila, não aguento sentir que eu não tô fazendo nada. Mas às vezes a gente tem que saber esperar sim. E eu não falo isso só nem de aproveitar esses momentos de ócio, esses momentos sem fazer nada, porque eles são sim muito importantes, mas também saber esperar as coisas darem certo. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e aí essa coisa não é excelente, incrível. Você não ganha o prêmio Nobel de primeira e aí você já fala, bem que a galera que fez bullying comigo dava certa. Eu sou um perdedor e eu não valho nada. Sendo que, de repente, você só tem que esperar um pouco as engrenagens acontecer. Só tem que tentar mais uma vez. Gente, ninguém dá certo de primeira. Poucas pessoas dão. E muitas vezes elas dão porque elas têm dinheiro ou porque o pai dela é dono de uma gravadora. Sabe? Quase impossível você ser aquele escolhido e super talentoso. Eu sei que a gente quer muito ser. Eu sei que na nossa cabeça a gente vai levantar no meio da escola, né? Sendo que a gente já terminou a escola há 10 anos. Vai cantar no show de talentos e todo mundo vai falar: uau, olha como ele canta bem. Ai, parabéns, viu? E você, não, pessoal, eu nem canto tão bem. Para. Sabe, isso não vai acontecer. Não existe essa coisa assim, do artista abençoado que do nada sempre soube. Sabe? A gente aprende a fazer as coisas, a gente tem que ter paciência. Isso vale pra tudo. Você não vai pegar um carro de primeira e vai sair dirigindo aí igual o Vin Diesel. Você não vai pegar um quadro e vai pintar a maior obra da história da humanidade de primeira. Nem escrever um livro, nem gravar um vídeo assim. Tá, você pode gravar um vídeo viral de primeira, mas, sabe, ter uma carreira em um dia. Isso não acontece, gente. São casos, assim, muito isolados e a gente não pode se basear na exceção, a gente tem que se basear na regra. Um exemplo muito disso tem sido eu mesmo, ultimamente, que tô postando um vídeo e meu engajamento não tá, tipo assim, tão forte quanto tava antigamente, mas ainda tá bom, porque eu tô voltando a postar agora. Eu sei que eu fico sumindo, gente, mas é que a minha cabeça ela é complicada. E aí eu posto um vídeo e eu falo, nossa, flopou, odiei, vou apagar. Só que aí, se eu apago ou eu arquivo, eu nunca dou a chance pra esse vídeo ir bem. E eu já percebi que várias vezes eu posto um vídeo, ele demora um pouquinho, sabe? Fica um pouquinho paradinho ali no começo. Depois eu volto e o vídeo tá indo bem, na verdade. E eu nem percebo. Se eu arquivo, eu nem dou a chance pra esse vídeo ir bem. Então, será que você, aí na sua casa, tá se dando a chance de ir bem? Tá se permitindo tentar, pelo menos? No final das contas, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se permitir tentar, se permitir errar um pouquinho. Porque só dá certo quem erra. Nossa, agora eu canetei. Essa aqui vai pro meu livro de autoajuda, pessoal. Link na bio, tá? R$ 99,90 o livro. Cada página tem uma frase. Espero que comprem. E, gente, a vida é tão estranha, sabe? Tão doida. Eu não faço ideia do que vai acontecer no meu futuro. Isso me assusta tanto, tanto, tanto. Tem dia assim que eu falto morrer de ansiedade. E aí tem dia que eu falo, né? Estarei dominando o mundo, amigos. Mas, né? Entretanto, todavia, eu acho que é importante lembrar que, cara, por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja duvidando de tudo que eu sou capaz, de tudo que eu sou, de tudo que eu já fiz, eu já não acreditei em mim mesmo antes e depois eu consegui coisas muito boas. Então eu já olhei pra mim mesmo, já olhei pra minha vida e falei, nossa, que droga, nossa, não vou chegar a lugar nenhum, sou um fracassado. E aí depois eu fui lá e fiz coisas que eu já queria há muito tempo. E hoje em dia eu só não olho pra trás e não reconheço que eu tô num lugar que antigamente eu queria estar. Então no final das contas a gente tem que acreditar, né, amigos? E essa é a segunda página do meu livro de autoajuda. Espero que tenham gostado. E, gente, antes de eu finalizar esse episódio, queria falar pra vocês que estou trabalhando no nosso clubezinho do livro e nos episódios extras pros apoiadores. Inclusive, né, talvez
Se o meu namorado concordar, né, tô nessa campanha de convencimento, talvez o primeiro episódio extra seja respondendo perguntas com ele, né? Então vocês vão poder conhecer de fato a pessoa que eu falo em vários episódios, se vocês quiserem, né? Mas eu acho que vai ser legal. Vocês me mandaram umas perguntas bem legais no Instagram e eu acho que dá pra fazer uma coisa boa, tudo bem? Mas fiquem de olho por lá, ou eu aviso por aqui também. E quando sair, vocês vão saber. Eu espero que vocês gostem, tá? Um beijo. Se cuidem, vocês são demais. Não deixa ninguém falar o contrário, tá? Não deixe você mesmo falar o contrário, especialmente. E se cuidem. Até semana que vem, amigos. Beijo.